pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Ariane Valadares, apresentadora do Modo Copa, um projeto do Colégio Objetivo que convida você a olhar a Copa do Mundo de um jeito diferente. E aí, a gente vai falar nesse episódio sobre Brasil e Marrocos. Será que o Hexa vem? Porque são 24 anos que o Brasil não ganha um título. E eu tô naquela expectativa, né? Mas não só eu que tô nessa expectativa, eu tô com convidados especiais aqui para trazer temas, porque o futebol é só um ponto de partida hoje. A gente vai trazer temas que caem em vestibulares, no Enem e também na vida. Eu não estou sozinha, eu estou com o professor Trovão. Muito obrigada pela sua presença, professor. Eu que agradeço estar aqui com vocês para a gente debater vários assuntos interessantes aí ligados aos concursos da vida, né? Perfeito. Também estou com ele, professor Alvarenga. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e vamos colocar biologia nesse assunto aí também, né? Perfeito. E ele, professor de História, Tarek, muito obrigada. Obrigado vocês pelo convite, é um prazer estar com vocês, até porque, como flamenguista, estou acostumado a ser campeão, estou com o meu manto sagrado, a seleção mais vitoriosa do mundo. Estou representando aqui a história do futebol, o Trovão, botafoguense, cara que sabe de futebol, um time histórico, um time importante para a seleção brasileira. Agora, eu ainda não entendi por que o Alvarenga está nessa figuração. Não, é sabe nada de bola, cara. Você está aqui para falar da biologia no futebol. Por quê? Porque a gente... mas fulano de tal vai jogar, tem que ir antes para se condicionar lá o clima. Tem que falar biologia, foi questão do Enem, pô. Tem que falar, tem que explicar como é que eu tenho que estar aqui. O que você acha do lateral direito do PSG, o Rascuvas? Bom garoto, joga bem. Peraí que eu quero entrar no roteiro de novo, cartão vermelho para vocês. E esse bate-bola rápido aí, eu quero saber um pouquinho. Quando vocês escutam Brasil e Marrocos, comparado à sua disciplina, o que vocês configuram nessa situação aí? O que vocês pensam, assim, o que eu posso falar da minha disciplina? Trovão. Eu acho que uma Copa do Mundo, né, que centenas de países vão estar acompanhando, eu penso logo no tema que mais cai no Enem hoje em dia, que é onda. Onda eletromagnética, você precisa mandar essa onda eletromagnética, satélite, volta. Então, hoje, uma Copa do Mundo, né, não é só o Brasil, o Marrocos, mas uma Copa do Mundo, sem a gente pensar no tema que mais, com abundância, ia no Enem, ondas. Já vem na minha cabeça, assim, ondas, explodindo para a gente debater alguns assuntos aí depois. Perfeito. Alvarenga? A blusa, coisa maravilhosa. Em homenagem a? Homenagem ao sapo flecha, típico ali, endêmico da Amazônia. Então a gente pode falar... Diurno, a gente pode falar de toda a característica dos anfíbios, falar do clima da Amazônia, das adaptações vegetais. Tem muita coisa para falar. Perfeito. E Tarek? Em história, a gente pode falar sobre identidades nacionais, até porque quando a gente fala de Copa, a gente está pegando as representações dos times como figuras que simbolizam ali as nações em campo. A gente pode pensar também as escolhas dos jogadores, porque na brincadeira que o Trovão fez, a gente fala sobre o Hakimi, que joga de lateral direito no PSG. Ele é espanhol e joga na seleção do Marrocos por causa dos seus pais, por causa da sua identidade, por causa da sua cultura. Da migração, né? Muito forte. Então, é uma temática que cai na prova de Ciências Humanas do Enem, bem como de outros vestibulares. E pensar também a própria formação desses territórios. O Marrocos como um país que vai conectar a África até a Europa, no extremo ocidental do continente africano, e o Brasil e seu processo de integração ao mundo. Perfeito. E eu já começo com essa pergunta para você, né? Essa forte influência aí árabe e islâmica. Conta pra gente essa identidade cultural de Marrocos, né? Porque a gente sabe que tem isso, tem aqui a questão da identidade cultural. E é um time aí que tem se fortalecido também. Eu acho que até é importante, como você entende tudo de futebol, falar sobre isso com a gente. Entendo tudo de futebol porque eu sou flamenguista, só para frisar esse ponto que me distancia, me diferencia dos meus colegas professores. Qual é o seu time, Alvarenga? Meu time é sempre aquele que tá ganhando no momento, que facilita discussões. Entendeu? Então hoje você é o quê? Flamengo? Hoje aqui, se a maioria for Flamengo, eu sou Flamengo. Que aí eu não tenho como argumento para discutir, os flamenguistas me defendem. Preparado pro programa. E teu time aí, Cauã? Eu sou botafoguense, o clube mais tradicional do país, tricampeão mundial. Entendi. Validado pela FIFA, inclusive, imagino eu. Acredito que talvez não, O Mundial de 81. Não, tá. Vamos voltar para o assunto do Marrocos, por favor? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de história no vestibular e pensa a questão de Marrocos e a formação do Estado, é interessante pensar o contexto que isso se dá. Porque quando a gente fala sobre os povos que habitavam no norte da África antes do movimento migratório árabe de característica islâmica,
nós tínhamos ali povos que eram muitas vezes nômades e que configuravam relações comerciais entre si. A gente chama esses povos de povos berberes. E a partir do momento em que o movimento migratório árabe-islâmico sai da região da Península Arábica, migra pelo norte da África e chega até a África Oriental, eles formam uma cidade chamada Marrakech. E a cidade de Marrakech significa, no idioma árabe, quando eles colocam esse nome, a nomenclatura, significa a cidade do Extremo Oriente, ou do Extremo Ocidente, perdão. Por isso que é um dos idiomas? Exatamente. E quando você fala sobre esse movimento migratório e a ocupação desse espaço, tem a ver também com o desafio à soberania dos Estados europeus. Porque a região de Marrocos tem ali o estreito, que é o Estreito de Gibraltar, que conecta a Europa até a região da África. E a partir desse estreito, os árabes conseguiram invadir os reinos que haviam ali na Península Ibérica, ainda não existia Espanha, ainda não existia Portugal, eram reinos que se configuraram ali ao longo da Idade Média, e começaram a dominar, montando ali o que a gente chama de Califado Omíada. Então, essa dinastia omíada dos árabes chegou a ocupar esse espaço, dominando o território. E interessa saber essa perspectiva, porque, voltando para a questão do futebol, o Hakimi, como uma pessoa espanhola, ele poderia ter defendido a Espanha, até porque bola ele tem uma beça para isso. Nossa, super jogador. Na última Copa do Mundo, o Marrocos foi o 4º colocado na Copa, e o Hakimi foi um dos destaques, junto com o Ziyech, que é outro atleta que também tem uma origem europeia, ele é holandês, mas também decide jogar pelo time de Marrocos. E o cara, como a gente se refere ao Hakimi, ele sendo espanhol de nascimento, podendo jogar pela Espanha, decidindo jogar pelo time de Marrocos, a princípio causa estranheza porque a seleção espanhola tem talvez mais peso no futebol mundial, conseguiu melhores conquistas, já foi campeão mundial, inclusive, e aí ele decide jogar pela seleção que foi colonizada ao longo do tempo, do povo árabe, do povo de origem africana, por causa da identidade dele, da identidade cultural, da identidade dos seus pais, da sua família. Então essa informação é uma informação chave para o vestibular, para a gente poder entender as interações entre esses povos. Inclusive, Tarek, você acha que o colonizador do Marrocos é favorito ao Mundial? Excelente pergunta. Eu tô com a seleção francesa aqui porque, primeiro, não me permitiram vestir a camisa do Flamengo. Fui proibido aqui pela equipe que tá nos bastidores. Aqui dentro, né? E aí, assim, tá aqui porque, assim, me manifestei de forma rebelde, vai ficar aqui. Mas também porque não cabia outra camisa de seleção no meu corpo. Pelo visto, não tem pro meu tamanho, uma vez que eu sou bem pequititinho. Mas isso posto... essa camisa, por acaso, é uma camisa do Zidane. Essa camisa do Zidane na Copa do Mundo de 1998. E o Zidane, ele é uma figura no futebol muito interessante, porque na França, nas vezes em que a França foi campeã, o Zidane foi tratado como o francês. Mas nas vezes em que a França teve participações trágicas no Mundial, na Copa do Mundo, ele passou a ser chamado de Zidane o Árabe, por causa da sua ascendência argelina. Então, pensar que existe também essa ideia de multietnias, de fragmentação étnico e identitária, é muito interessante. O Zidane, em 98, faz os gols da vitória da França sobre a seleção brasileira, e em 2002 ele integra o elenco, que a França é eliminada na primeira fase da Copa do Mundo. E as manchetes eram manchetes de que a culpa era dos africanos que não são franceses de verdade, por causa desse movimento mais ultraconservador que havia na França, que há na França, que há no mundo do tempo presente. E aí, seguindo para frente, em 2006, a França joga mais uma vez uma partida decisiva de Copa do Mundo contra a Itália. Ele dá cabeçada. A famosa cabeçada do Zidane no Materazzi, o zagueiro italiano. E aí, mais uma vez, o Zidane figura entre aqueles... Entra a questão migratória, personagens. Né? Exatamente. Daí a escolha pela camisa da seleção francesa, que, apenas para ajustar a informação histórica, o Marrocos foi protetorado francês, mas nesse movimento de neocolonialismo ali entre os séculos XIX e XX. Perfeito. E ainda falando sobre Marrocos aí, Brasil, né? Ele é um time mais forte do chaveamento, porque Brasil tá contra Marrocos, Haiti e Escócia, né? E Marrocos foi o semifinalista aí em 2022. Vamos se dizer, ele é um jogo que a gente tem que ficar de olho? Muita coisa, muita coisa. Até porque na última Copa, Marrocos eliminou Espanha e Portugal, né? São seleções que hoje figuram entre as favoritas para essa Copa. Então, pensar em termos de futebol, de esporte, é o time que tende a dar mais trabalho para a seleção brasileira, que ainda não tem um trabalho tão consolidado. Eu acho que a baba aí vai ser o Haiti, né? É verdade. A Escócia também tem que ficar ali, aquele jogo de 1-0, bem truncado, né? Verdade. É isso, né? A gente vai para biologia aí, biologia em campo, inclusive aí trazendo o design da camisa da seleção brasileira, né? Ela tem ido além das cores tradicionais aí, mostrando um pouquinho da biodiversidade do país. Conta pra gente, professor Alvarenga.
Um ponto importante é justamente lembrar da Amazônia. O Enem gosta muito de falar da Amazônia por conta de biodiversidade, impacto. E essa blusa ela remete a um anfíbio, um sapo, chamado sapo flecha, que tem essas cores que são cores de advertência. Então, cor laranja, cor amarela, cor preta. É para quê? Predou, tô te olhando, hein? Predou, sentiu o gosto, não como. Logo, se eu acho um outro parecido, eu não vou nem predar. E aí o Enem, tu falou predou, eu completei na minha cabeça, minante. Juro. Predou, Azulzinho. minante. Azulzinho. Vai falar, Posso- tipo, vai aqui falar. continua, Tá né? ótimo, tá ótimo. É porque, na verdade, ninguém falou. Predou, aí É. comeu o sapo. Aí, e deixa eu achou- falar. Aí, o que é importante? Agora presta atenção. Tá, tô... Sapo, ele tem toda uma característica que você tem que saber pro Enem. Por exemplo, características como pele úmida. Por que ele é característico da Amazônia? Porque lá tem regiões que alagam, são animais que dependem da água para o processo reprodutivo. Lembrar da flora, são árvores com um dossel extremamente elevado. É um ambiente lá quente e úmido. Alguém aqui, se tiver essa oportunidade, quando você caminhar no interior da floresta amazônica, você vai sentir o seu corpo quente. Aí você vai suar, mas não vai resfriar o seu corpo. E aí você entra em calor específico da água. Porque eu estou liberando água, mas eu só vou resfriar o meu corpo se a água mudar de estado, porque a água tem um elevado calor específico. A gente pode até fazer um adendo, que é muita questão de... Desculpa. Não, muita questão de Enem isso, comparando o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Você, num dia quente, vai na praia, você vê areia quente, Isso. a água fria, né? Que até brinco, o frio não existe, é ausência de calor, mas fica feio, a gente fica falando ausência de calor. E isso se deve ao calor específico da água, que é um dos maiores que tem. Ele vai dificultar essa absorção de calor por uma mesma variação de temperatura. Já a areia, que é um calor específico de 0,2 ali, ela facilita essa absorção de calor para a mesma variação de temperatura. É isso. E só para complementar, muita gente questiona como eu posso, num solo pobre em nutrientes, ter essa quantidade de flora com árvores de mais de 30 metros. Tem a ver com a acelerada decomposição da serrapilheira. Serrapilheira é acúmulo de matéria orgânica, árvores mortas, animais mortos. Como ali é quente e úmido, eu tenho uma acelerada taxa de decomposição, então eu consigo, nessa decomposição, sustentar toda a flora. Isso tudo é questão abordada no Enem. Perfeito. E, na verdade, o Brasil ele tem a sua maior biodiversidade do planeta, né? É a maior biodiversidade do planeta, uma das maiores florestas, participam na formação das nuvens, na evapotranspiração vegetal. Reserva de água potável. É a né? maior. Nossa. E aí eu não sei até te perguntar isso. Dizem que em alguns países, nos livros, diz que a Amazônia pertence ao mundo. Isso é verdade. Então tem um Não, tem tensionamento até, geopolítico né? nisso, né? Não, e tem Se até você não pode cuidar, então é do mundo. Eu vou tomar cuidado aqui com a fala, mas tem até um país imperialista aí, que ele ensina na Que geografia é país dele, sede da Copa do Mundo. que é país sede da Entendi, Copa do entendi. Mundo, que ele ensina na geografia dele que a Amazônia é do mundo. Entendi. E isso é sério. É verdade. A gente tá falando de maior biodiversidade, a gente tá falando de uma reserva Reserva de água potável. A quantidade de medicamento que pode sair dali. Para você ver a Várias importância, patentes. descobriram uma bacia, né, para perfurar petróleo e tem um problema de não liberar essa perfuração. Por quê? Não vaza, é difícil acontecer. Mas se acontecer, a gente não consegue conter. E aí tu imagina esse petróleo Prejuízo ambiental. entrando nos rios da Amazônia. Acabou. Né? A gente vê lá quando teve problema de Brumadinho e Mariana, que foi por outro motivo, Sim. mas acabamos com a biodiversidade. Aquilo vai demorar décadas, centenas, para você voltar ao que estava antes. Então ali está naquele impasse. Aprova a perfuração? Não aprova a perfuração. Aí vai depender do money. Agora vamos combinar que o Alvarenga fez por merecer o convite, né, cara? Porque a gente Porra, tava aqui tá- na dúvida do que ele tá fazendo aqui. Que isso? Futebol não sei nada não. mas, pô, Caraca, negócio de biologia. Tô aí na biologia, eu tô aí. Agora sim, agora foi, né? Inclusive, agora temos uma pergunta de um aluno. Para vocês, professores, mas essa eu vou jogar para o Tarek, que é: qual o país que jamais, em hipótese alguma, ganharia uma Copa do Mundo? Na minha opinião, cara, mas antes de eu falar, eu queria saber qual a opinião de vocês. Quem vocês acham, qual país no mundo que vocês acham que jamais ganharia uma Copa do Mundo? Coloca aí, comenta aí pra gente poder depois considerar. Na minha opinião, o país que jamais ganharia uma Copa do Mundo seria a Bolívia. Até porque, vamos combinar, em termos esportivos, a Bolívia não tem um destaque tão grande no futebol mundial, a ponto de precisar trazer de volta da aposentadoria um atacante, que, por sinal, é brasileiro, o Marcelo Moreno.
Marcelo Boreno, que ele tem dupla nacionalidade, é brasileiro e é boliviano, e ele tá tentando voltar a jogar futebol para poder ajudar a Bolívia a talvez disputar a Copa do Mundo. Assim, é uma situação que para mim é óbvio de que a Bolívia não tem condições de vencer uma Copa do Mundo jamais. Pô, Tarek, eu discordo. Porque você não está colocando o cenário. Imagine se a Bolívia é o país sede. Eita, conta pra gente um pouquinho por que você discorda, professor. Eu acho que a Bolívia poderia ser, entre aspas, campeã se fosse o país sede. É verdade. Porque a gente já tem polêmicas na FIFA em décadas aí sobre jogar ou não na altitude. Né, você aqui no Brasil mesmo, você pega um grupo de narradores, comentaristas que são extremamente contras e outros que são a favor. Né? Recentemente, eu fiquei muito impressionado no jogo do Botafogo que eu estava vendo, quase 4 mil de altitude. Isso é mano. Eu olhava, como teve no passado, o goleiro do Flamengo ia bater o tiro de meta, caiu, né? Assim, é uma parada muito surreal. As pessoas né? não Da conseguem gente nem pensar. gritar, né? Às vezes, e aí tem que ir antes para adaptação. Porque pensa, você tem em média de 4,6 a 5,2 milhões de milímetros cúbicos de hemácia, que são as células responsáveis por transportar o oxigênio. Para essa quantidade de oxigênio que temos a nível do mar. Se eu vou para mais de 3 mil metros de altitude, lá vai faltar oxigênio. Primeira coisa que dá, enjoo, tontura. O ar é muito mais rarefeito, né, Alvarenga? Então, aumento frequência cardíaca, frequência respiratória. Aí o que eu faço para compensar? A longo prazo, aumento o número de trabalhadores, aumento o número de hemácias. Mas isso não é instantâneo, isso é a longo prazo. Já foi questão do Enem. Que, aliás, é até uma questão que chamam de doping natural no atletismo, tá? Isso, cara, foi maravilhoso. Essa questão é muito interessante, porque você pega países africanos de ponta, de 10 mil metros, 5 mil metros, maratona, eles fazem todo um treinamento numa altitude extremamente elevada. E isso entrou num questionamento de ser um doping natural, né? E no caso específico da Bolívia, né, se você pegar 4 mil metros, chutei aqui um valor, pô, o ar é muito menos denso, a bola ela vai correr muito mais, cadê a resistência do ar? O desempenho dos jogadores também. Absurdo, muda muito. Então, se você não fizer esse doping natural, de como a Varenga falou, de chegar bem antes, né, tá preparado, mas bem antes mesmo, não é assim 3 dias antes, não. É um bom tempo antes. Tanto que teve uma época que a Confederação Brasileira de Atletismo levou alguns atletas para treinar em locais de altitude extrema. A musculatura esquelética, ela tem uma proteína chamada mioglobina. Ela funciona como um reservatório de oxigênio no músculo esquelético. Para quê? Para que eu consiga sempre metabolizar a glicose sem fermentar. Então, se eu vou daqui para lá, a minha quantidade de mioglobina ela é menor. Significa que o meu músculo vai fermentar mais rápido. Eu vou acumular ácido lático, que são as câimbras. Entendeu? Porque a biologia tá sendo esse elo do entendo muito de futebol. Tem que ter um cara culto aqui. Tá vendo? Não só um rosto bonito, né? Não só um rosto. Não só um rosto bonito, entendeu? Perfeito. O conhecimento de cada um vale aí, né? E trouxe um pouquinho, não só da Copa, mas também no que pode cair no vestibular. E é isso que a gente fala para vocês, né? Clica aqui, entenda um pouquinho do que cada um tá falando, do que cada um quer trazer. Mas eu vou para um momento de descontração aqui com Eu vocês. posso só fazer uma pergunta para ele, que eu fiquei curioso? Claro. Dá até medo. Dela Dá até medo. dispara. Não, eu tenho que... Fica com o Não, cartão eu pronto. ia- fica com o eu ia cartão pronto perguntar, aí. porque ele falou da cãibra, né? É verdade. E tu vê que jogador cai mesmo com a Nossa. cãibra. Sabe onde é ruim de ter cãibra? Aqui embaixo, bocejando e na sola do pé. Já tive. Não entendi. Não, falando de Copa do Mundo, mas- vamos aproveitar que falando de Copa. Tá torcendo. Eu só ia perguntar se a Não. banana realmente é um belo Olha como é que alimento a Copa do Mundo ela pode gerar temas. por causa Tamo do aqui, ó. potássio. Brasil, Marro tomando. Aí vai tomar o quê? Beba com moderação, tomar uma cerveja. Aí tu começa o quê? Banheiro, banheiro, banheiro. Por que eu tô indo no banheiro? Vamos lá. Vamos aqui, meus amigos. Por que a gente tá indo no banheiro toda hora? Diurético. Porque o álcool inibe o hormônio que controla o volume de água, o ADH. Então, se a gente está ingerindo bebida alcoólica, esse hormônio ele é inibido, ou seja, toda a água do meu corpo ela vai ser direcionada para jogar na urina. Por isso que a gente tem que beber muita água. Então, eu não sou de beber, não, mas a galera fala que na ressaca bebe muita água no dia seguinte. É verdade? É isso? verdade. Quem tá. corre tem um saquinho lá que tem uns minerais, certo?
Sim. Aquilo são o que a gente chama de eritrólitos. Agora, Sem aquilo, a pressão arterial... uma pergunta séria sobre a cãibra. Ah, não era sério o que a gente tava falando, não? Não era, mas Sempre eu é, tô, sempre mas é, eu tô sempre é. tentando falar da cãibra já tem meia hora, pô. Desculpa, vai. E do dói. nada, É do porque nada ele dói. É, puxou um do nada, assunto vai puxando o bonito, assunto. Tá ligado? Tipo, ADH. Por que a banana é boa pra cãibra? Porque a banana boa tem mesmo? potássio. É. Então pensa o seguinte, ó. E aí depois eu vou te falar por que eu tô fazendo essa pergunta, Tá. porque eu tenho cãibra direto. Entendi. Vou te explicar. O músculo, ele Vou tem que falar com contrair, certo, meu amor? Presta atenção em mim. Sim, Certo, meu amor, presta atenção em mim. O músculo ele tem que contrair. Só que para ele contrair, tem que passar mensagem neurônio após neurônio. E para a mensagem passar, depende do íon potássio e do sódio. Então, se você tem quantidade ideal, a condução da mensagem é feita de maneira gradativa. Se você tem pouco desse mineral, é como se eu passasse um comando tão rápido que a contração ela é brusca. Brusca é violenta. entendi. Entendeu? É por isso. Não, e Dói agora, bastante, cara. aproveitando pra perguntar um negócio sério também. Tá com cãibra. Aí tu vê o jogador lá estirado, vem sempre um companheiro lá que Dá pega e... estica. escapa. O que isso faz diferença, assim, na mecânica da coisa? Porque tu tá falando sobre uma coisa que, pelo que eu tô entendendo como sendo de história, é muito dentro do nosso corpo ali. Ah, sangue, blá, 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 que eu não entendo muito o que você falou, não. Entendi. Eu achei bonito, mas eu não entendi muito bem. Por que esticar o pé do cara ajuda na cãibra? Não, na verdade, é só para você, que tá sendo uma fibra ali, que ela tá sendo... a dor vem dessa contração brusca. Ah, Então, o pra alongar tirar. é para eu tirar a tensão ali. Entendi. Não, Entendeu? então não muda a causa da cãibra, Não muda a mas causa. ajuda pra aliviar a dor. A dor. Pode saquei. ver, geralmente, o jogador, quando tem a cãibra, daqui a um tempo ele vai ser substituído. É, Porque vai ter de novo, porque né? gera uma microlesão também ali no local. Entendeu? Pode acontecer. Isso tem bastante na Copa do Mundo, né? Muito, muito. Dependendo da sede, onde vai ser. Maratonistas também, os caras tomam aquele suquinho ali, tudo para isso, para repor esses minerais e evitar cãibra. Mas repara, o cara que é maratonista, quando ele chega no final, ele já tá correndo durinho, né? Ou seja, durante muito tempo ele já parou de fazer respiração aeróbica e começou a fermentar. Então a perna do cara começa a travar no final, por causa de acúmulo de ácido lático. Tá vendo? A biologia tem que estar presente. Ela tá incrível, presente em incrível. tudo, cara. Tudo, tudo. É a impressionante. matéria mais importante, assim. Porque história, tu faz o quê? Vou saber de história. Vê um filme, pô. Lê um livro. Entendeu? Geografia. Assiste a aula do Tadeu. Assisti a aula do Tadeu essa semana. E agora vamos falar do momento palpite. Cada um vai dar seu palpite aqui, vai falar de Brasil e Marrocos. Quanto que vocês acham que vai ser o jogo, né? Será que Brasil ganha? Será que Brasil leva? Será que vai empatar? Como que vai ser? Conta pra gente primeiro o nosso Expert. Ó, professor de história. eu vou te falar que olhando para trajetória recente das duas seleções, a seleção de Marrocos parece chegar como um postulante ali a ser líder do grupo. Então, assim, a gente está disputando junto com eles quem vai liderar o grupo para passar para a próxima fase. Eu gosto muito de acreditar de que o Brasil, quando não começa tão bem, ele passa para a próxima fase com mais pressão e as coisas meio que dão certo. A gente vai pegar o histórico das nossas vitórias, das nossas conquistas em Copa do Mundo. Sempre foi muito difícil os primeiros jogos para depois engrenar, acertar o time, fazer ajustes e se sagrar campeão. Então, assim, pensando nisso, a gente pode chutar aqui um empate, talvez. Empate de 2-2, dois times que jogam para frente, que querem fazer gol. O Marrocos mais no contra-ataque, o Brasil mais dominante. Acho que 2-2 é um resultado que é razoável. Me cobra, hein? Me cobra. Qual é o resultado que vocês querem, que vocês imaginam? Postulante. Essa palavra, ela... Porque eu vejo filme. Lê livro. Eu leio livros. Vamos lá, professor Trovão. Quanto que você Eu? acha? Eu não vou ficar em cima do muro igual o Tarek, não. 3-1 Marrocos. E só falo o seguinte, o Brasil só não vai ser eliminado na primeira fase porque no grupo tem Haiti. E vai ser a baba. Vai ficar Brasil suando com a Escócia ali. Uhum. Então seria eliminado na primeira fase. Então na oitava de final o Brasil já cai, mas 3-1 Marrocos. Eu discordo fortemente, fortemente, mas assim, Depois não a é o gente sai momento na pra isso. porrada então, pô. Fortemente. Não, eu vou desempatar, pô. Vamos Pronto. lá, professor Posso? Alvarenga. Com a não convocação do nosso querido menino Ney, vulgo Caicai. Posso falar? Pode. 3-2 Marrocos. Só isso que eu tenho a falar. Você- Gostou dessa? Faz sentido o que você está falando, mas a gente ainda não sabe se, Entendeu? no atual momento, se o Exatamente. Brasil vai enfrentar o Marrocos sem o Neymar ainda. Então, Ué, mas ele vai... ele não foi convocado para os amistosos. Ah, né, da não. gravação Então aqui. tem chance do tornozelo de frango ir pro... ir pro... Será que aí, 24 anos sem o Brasil ganhar, será que com o Neymar vai fazer a diferença? Porque eu acho que os alunos querem saber, quem está nos assistindo também, o que vocês falam sobre o Neymar? Neymar? Quem é para. Neymar? Quem é Neymar? O Neymar já é assunto ultrapassado já. Neymar é
é mais empreendedor, já está engajado, né? E tá certo ele no empreendedorismo, naquele lance daquele. Como é que é o nome daquele futebol que eu até esquecia? Liga? Ai, meu Totó, Deus. Totó. Top League. Tó. Pô, Ai, meu Deus. Poxa, me pegou, eu não vou fisicamente, lembrar. como jogador, já foi, já. Ancelotti tem que partir para outra e tchau. Ele vive de passado, é professor de É. história, pô. Eu discordo, até pegando o que a Ariane fala, a gente tá há 24 anos sem vencer a Copa. E a última vez que a gente ficou tanto tempo foram 24 anos e vencemos a Copa de 94. Então é por isso que o Brasil vai ganhar a Copa. E eu digo mais, o Brasil em 94 tinha um jogador que era o craque daquela geração, que estava contestado, que o técnico na época, o Parreira, não levava de jeito algum, não E convocava. foi uma pressão, A né, no gente 2 a 0 quase, no Uruguai. no Uruguai, a gente quase não se classificou para aquela Copa, então teve que se dar o braço a torcer e chamar o craque da Romário. geração, que foi o Romário, e ele garantiu a nossa vaga na Copa, ele fez uma Copa absurda, inclusive foi o melhor jogador do mundo depois, e a gente agora tem a oportunidade de reviver isso com o Neymar, que o Neymar, concordo com você, em termos físicos, ele tá muito aquém do que a gente espera para um atleta de ponta que vai jogar uma Copa do Mundo. Tarek. Cabeça talvez, eu não tenho como saber, porque, enfim, assim, olhando de fora parece mesmo, mas assim, talvez ele esteja muito focado, a gente não consegue. Kings League, o nome que você queria lembrar. Kings League. É, do nada. Mas enfim, voltando. E aí o Neymar, pra mim, ele é o único cara dessa geração que ele tem potencial técnico de fazer de fato a diferença quando uma jogada difícil, uma jogada de achar um passe, de fazer um gol de falta, assim como na Não, Olimpíada mas ele conseguiu fazer. deixa eu até botar um OBS aqui, ó, para depois não me cancelarem, né? Aham. É indo contra Neymar, não sei o que, vamos até gerar aqui um negócio. Eu não tô falando da parte técnica dele, não, porque a parte técnica dele é É inegável. muito diferente. É muito diferente. Ele é diferenciado. Eu tô falando da parte física, eu tô falando da parte, como é que está a minha cabeça? E aí, eu sou ainda jogador de futebol ou não sou? Uhum. Não, Eu tô eu falando da super parte te entendi e eu tenho os mesmos questionamentos que você. Mas eu acho que se a gente tem como levar a quantidade de jogadores que são convocados e tu abrir mão de levar um talento geracional como o Neymar, se ele tiver em condições físicas que não são as ideais, mas próximas das ideais, eu tenho certeza que o Ancelotti leva. Tenho certeza absoluta. E aí me cobrem aí se esse vídeo, se você estiver assistindo depois da convocação final, me cobrem e falam, Tarek tinha razão. E pode cobrar. Trovãozinho falou que o Brasil não ia ser campeão, o Neymar não vai. Neymar não vai também, não. Só vou concordar, tá? Sei. Vocês fizeram um combinado de discordar Não, de porque mim, porque eu tá? não Seja queria que ele, eu natureza queria que ele não, contra eu queria que ele não fosse, entendeu? Porque não é possível que não tenha ninguém que possa fazer algo perto do que ele me faz Não, no não jogador tem. brasileiro. Então a seleção brasileira que não tem mais. Era o quê? Se o Neymar não for, acabou. Então perdemos, gente. Valeu. Acabou. Não vai ter... Isso, Ué, gente, deixa eu ter esperança que o poxa. Brasil vai ganhar. minha Vamos última encerrar, esperança vamos de futebol foi 7-1. Ali eu falei. Peraí, nada a ver pouco puxar que eu isso, sabia, cara. eu não quero saber encerra mais. Esse programa, Ariane, Eu quero pelo amor de Tópico Deus. esquecer. sensível. Tópico Entendeu? A sensível. minha última esperança era aparecer um sapo flash aqui no meio da gravação. Ia ser sensacional. O anfíbio. Ninguém pensou nisso, Não. mas tem um ETzinho, ó. E é nessa vibe que a gente vai terminar o nosso programa. Muito obrigada por todos que assistiram a gente até aqui. Muito obrigada também, os professores, por compartilhar um pouquinho do conhecimento, dessa brincadeira, porque eu acho que tem que ser leve, né? Trazer aí temas específicos, falar para os alunos, para as pessoas que estão assistindo, que vestibular também é vida, é Copa, é futebol, é tudo, né, professor? Muito obrigada. Abrange tudo. A gente que agradece. Tô até falando agora por ele, desculpa. Não, a gente agradece. Muito É, obrigado. Vocês agradecem? Já que eu vou discordar do controle, eu não agradeço nada. Aí ele tá... Que isso, Porque a gente que fez isso, sempre que lá, isso. por contra Não, humanos. tamo junto, Ariane. Obrigado pelo Pede convite. pra Muito galera obrigado, se adoramos. inscrever no Pelo canal. amor de Deus, aí, se você não se inscreveu compartilhar, ainda, ativar o você tá vivendo sininho. errado, É irmão. voadora. No peito do like, como diria Cantarelli Bruno. Cabeçada do Zidane no... E é isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia, porque entender o mundo também faz parte do jogo.